Irmãos, hoje será o nosso último culto de junho, o último culto também do primeiro semestre. E o que Deus fez por você? Quantos aqui são gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez no primeiro semestre? Deus nos sustentou, Deus nos guardou, Deus nos livrou, Deus nos abençoou, Deus tem nos dado saúde, Deus nos deu igreja, Deus tem nos dado palavra, direcionamento. Então louvado seja o Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas vamos pensar só no mês de junho. Em junho nós batizamos nesta igreja. Em junho nós tivemos encontros de casais, de homens, de jovens, de adolescentes, de crianças, tivemos encontro das mulheres, encontro de empreendedores, esse mês, né? Desculpa, falei ano, mas também está certo, mas esse mês especificamente de junho, nós tivemos a jornada bíblica, que é um trabalho que nós estamos fazendo de pessoas que querem estudar melhor a palavra de Deus, e começamos amanhã vai ser o nosso quarto encontro. E por que eu estou falando amanhã vai ser o quarto encontro? Porque normalmente as coisas começam e elas não se mantêm. E nós temos hoje as segundas-feiras aqui quase 50 pessoas na igreja. Um grupo estudando a Bíblia de forma mais detalhada, outro grupo sendo preparado para liderar a igreja. Então louvado seja Deus, porque não caiu, pelo contrário, está se mantendo e às vezes até aumentando. Este mês nós tivemos a consagração do Rodrigo como presbítero desta igreja. Quantas coisas. Uma nova dinâmica o Senhor tem nos dado, e eu louvo ao Senhor por isso. E agora nós temos a oportunidade de culto, de encerrar este mês, e eu quero convidar você a ofertar, a contribuir na casa e na causa do Senhor. Deus tem sido fiel. Eu sei, irmãos, os desafios estão grandes. O brasileiro nunca esteve tão endividado como estamos nesses últimos anos. Estamos não mais com a nossa esperança e expectativa no alto, estamos vivendo um momento tenso sim, mas são nestes momentos que Deus coloca a mão e faz a diferença nas nossas vidas. E que nós não venhamos a perder essa esperança no Senhor e essa clareza também de servir ao Senhor. Se precisar usar o Pix daqui, se não está também no envelope, se precisar usar a maquininha de cartão de crédito ou débito, está ali na mão do presbítero Rodrigo. Vamos contribuir, vamos ofertar. A salva vai passar aí na sua mão e você, por gentileza, se estiver disponível, faça isso agora em nome de Jesus. Quarta-feira teremos a nossa quarta extraordinária. Deus tem feito grandes coisas aqui, Deus tem nos direcionado também. A jornada de 7 dias. Quarta-feira é estratégica, é no meio da semana justamente para a gente poder continuar no gás e continuar pensando nas coisas do alto. E também queria lembrar os irmãos que domingo que vem é nosso culto de Santa Ceia e também será a quarta mensagem desta série, que hoje vamos ouvir mais uma mensagem. A quarta mensagem com o tema a provisão. A dinâmica que mudou o mundo também tem a ver com provisão. E quando você vê o tema lá da mensagem, não pense que provisão vai ser oferta. Não, porque a provisão de Deus são pessoas. E você, por favor, não falte domingo que vem, porque você vai entender que esta igreja não é uma igreja para você frequentar. Essa igreja é uma igreja para você ser usado pelo Senhor. Você aqui, não existe a frase eu vim esquentar banco. Se você tem esse pensamento, foge, porque o Espírito Santo vai te pegar aqui e vai te convencer, porque você tem talento, você tem capacidade, e Deus quer usar muito a sua vida. Não importa se você um dia enterrou seu talento, Deus vai desenterrar. Não importa se um dia você jogou fora o seu talento, Deus vai trazer de volta, e Deus vai usar grandemente a sua vida. Então a semana que vem, uma pregação chave, inclusive eu iria pregá-la hoje, joguei para a ceia, porque eu sei que os crentes vêm mais para a ceia. Porque a semana que vem é algo extremamente fundamental para aquilo que essa igreja acredita de ser igreja. Amém? Então não falte de jeito nenhum. Muito obrigado por todo o carinho. Aliás, vocês viram a música? A segunda música dessa igreja. Composição dessa igreja. Então nós tivemos a primeira música apresentada, foi no Natal? Na Páscoa, meu Deus, Natal. Páscoa, apresentada na Páscoa, e agora a nossa segunda música escrita por nós, arranjada por nós e cantada por nós, gravada por nós. Então, Deus está fazendo. Eu sempre pedi para Deus que Deus me desse composição.
E aí nós temos minha mãe com um monte de música escrita, agora Stephanie escrevendo, outras pessoas escrevendo, e nós vamos, daqui a pouco você vai ver, tem o nosso álbum. Fique em pé, vamos orar, vamos agradecer o nome do Senhor. Para quem não conhece parte da minha história ali, eu tenho fotos dos meus 15 anos de ministério, eu fui ordenado na Igreja Batista Moreiras, e tem muitas fotos ali de momentos da Igreja Batista Moreiras. Uma delas, na Marcha para Jesus, há uns anos atrás, e inclusive citei de manhã, porque o organizador da marcha, na foto que eu apareço eu, o pastor Zidane, que é o organizador da Marcha para Jesus em Campinas, e o pastor Josimar Fonseca. Foi uma foto tirada de um telão, que estava sendo projetada ali e tirada do telão, que foi algo sobrenatural que aconteceu no meu ministério. Eu estava tentando participar da marcha, movimentando o grupo de jovens que nós tínhamos, que era um grupo grande, e tentei, participei de uns cafés que tinha lá, e o pessoal não deixava eu entrar. E aí eu falei, também, quer saber? Vou largar de mão, deixa quieto, não vou participar disso não, mas eu vou na marcha. Foi uma marcha que trouxeram muitos artistas, e beleza, eu falei com o meu pastor na época, eu falei, pastor, não dá, muita política, falei, eu não vou mais nesses cafés não, mas eu vou na marcha. A gente já tinha se organizado, e aí, no dia da marcha, eu estava em casa tomando banho para ir para a marcha, e o Espírito Santo começou a me dar uma oração, e eu comecei a ouvir aquilo, eu falei assim, nossa, é uma oração de avivamento. E eu comecei a citar avivalistas que impactaram cidades. Eu falei, nossa, é uma oração de avivamento. E a hora que eu falei, é uma oração de avivamento, imediatamente o Espírito Santo falou, você vai orar na marcha. Eu comecei a dar risada debaixo do chuveiro, eu falei, vou orar na marcha, os caras não querem deixar eu nem chegar lá perto, que dirá orar na marcha? E aí eu falei, meu Deus, será que eu estou louco? Fiquei assim, meio estranho. E aí peguei e fui para a marcha, fui com a minha galera que tinha, e aí tinha credencial para pastor entrar lá no palco e tudo mais, e eu estava com essas credenciais. E aí, eu estava junto com outro pastor, que muitos conhecem, o pastor Danilo, e ele tinha acabado de chegar na marcha, eu falei assim, cara, o Juliano Som vai ministrar daqui a pouco, vamos lá ver se a gente consegue dar um abraço nele, porque eu tinha levado ele para ministrar na igreja. Eu falei, vamos lá, e o Juliano é um cara muito crente, muito crente. E aí, estávamos indo para o palco, assim, na direção do palco, mais de 10 mil pessoas, hoje eu falei umas 2, 3 mil, acabei de ler um post que estão esperando na marcha de sábado agora, de 30 a 40 mil pessoas. E essa marcha tinha sido no Largo do Rosário, tinha pelo menos umas 10 mil pessoas. E nós estávamos indo para a direção do palco, e na hora que nós estávamos indo, o pastor virou e falou assim, eu convido todos os pastores da cidade para que subam aqui para orar. Na hora que ele falou isso, meu coração disparou. Falei, meu Deus, eu vou orar mesmo. E aí eu comecei a ir, e na hora que eu comecei a ir, eu falei, meu Deus, como é que vai ser? E Deus falou, você vai ser o primeiro a subir. Eu na hora falei, o primeiro não, tem vergonha. Falei assim, primeiro não, tem vergonha. E na hora que eu comecei a subir a escada do caminhão, eu era o primeiro. Eu fui o primeiro a olhar para o palco e via o pastor e via o pessoal. Eu falei, não tem coragem de ser o primeiro. E o pastor Danilo comigo, eu travei no último degrau. E aí apareceu o pastor Josimar, apareceu o pastor Roberto, da Batista Ágape. O pastor Josimar entrou, logo depois eu entrei. E foram dados microfones, assim, e deu um microfone para o Josimar orou, deu um telefone para o pastor, um microfone para o pastor Roberto também orou. Quando o pastor Josimar terminou de orar, ele me deu o microfone, e eu peguei o microfone. Na hora que eu peguei o microfone, eu era um estranho, um anônimo, e o organizador da marcha ficou olhando para mim. Eu falei, ele vai querer tirar o microfone de mim. E aí eu peguei, segurei o microfone, e eu baixei a cabeça e fiquei assim, vou fechar o olho e ele nem vai me ver. E sabe quando você sente a pessoa olhando? Aí eu abri o olho, eu vi que ele começou a vir para a minha direção. Aí ele falou, ora no final. Eu falei, não, vou orar agora. Aí ele falou, ora no final. Eu falei, não, vou orar agora. Na hora que eu falei, nós estávamos conversando assim, o pastor disse amém. O pastor disse amém, eu entrei orando. Irmãos, um impacto. Porque imagine 10 mil pessoas, a maioria jovens. Quem sou eu? O pessoal estava esperando Fernandinho, Thales Roberto, Juliano Som, toda essa galera. E a hora que eu comecei a falar, irmãos, foi uma coisa assim, sobrenatural. As pessoas olharam para mim. E eu comecei a orar aquilo que eu comecei a lembrar da oração que eu tinha feito no chuveiro. E eu falava, Deus, em nome de Jesus, essa cidade não será conhecida como a cidade dos prostíbulos, não será conhecida como a cidade da homossexualidade, essa cidade será conhecida como a cidade do avivamento.
e falei para as pessoas, por favor, levante a sua mão e comece a dar uma volta num 360, ministrando Jesus e avivamento nesta cidade. Irmãos, todo mundo, você imagina, 10 mil pessoas sendo assim. A hora que terminou a oração, até o pastor que não queria que eu orava, começou, oh glória, aleluia. E a hora que terminou, ele ficou olhando para minha cara e falou, quem é esse cara? E aí naquela semana ele foi atrás de mim. Aí ele falou, irmão, quem é você? Eu falei, eu sou... E aí eu contei toda essa história para ele, apenas falando um pouquinho das fotos que representam aqui. Ali tem 15 anos de história, graças a Jesus, 15 anos de história, como diz o pastor que me ordenou, 15 anos de uma história imaculada, sem manchas, sem problema, sem escândalo. Cuidei grande parte do meu ministério de adolescentes e jovens, nenhuma mancha, nenhum escândalo. Só para lembrar você que você está numa igreja séria, porque às vezes a gente não valoriza algumas coisas, mas 15 anos, casado com a mesma mulher, pai de filhos, e muitos aqui eu batizei, muitos aqui eu casei, muitos aqui eu apresentei filhos, que hoje estão numa nova caminhada junto comigo, então apenas para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda bem forte aí o nome dele. Vamos orar em gratidão ao Senhor por esta oferta. Levante sua mão, por favor, feche os teus olhos. Te rendemos a honra, a glória e o louvor. Estes recursos, Deus, nós só podemos ofertar porque o Senhor nos deu. Nós reconhecemos o teu senhorio, nós reconhecemos a tua provisão e que reconhecemos a tua fidelidade. Obrigado por tudo que vivemos no mês de junho, Senhor. Obrigado por tudo que vivemos neste semestre. E nós rendemos ao Senhor a glória e a honra. Se estamos de pé é por causa de Ti, se temos saúde é por causa de Ti, se temos o que vestir é porque a Tua promessa continua se cumprindo em nós, e se temos esperança é porque a Tua palavra continua permanecendo em nossos corações. Senhor, Te entregamos este semestre, depositamos aos Teus pés, e pedimos, continue conosco. Eu declaro, Senhor, um mês de julho de provisão, um mês de julho abençoador e abençoado, um mês de julho, Senhor, que a sua igreja dará emprestado e não pedirá emprestado, e continuaremos a ser provisão para pastores, para nações, para pessoas. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti também o nosso segundo semestre de 2025, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão, e vamos juntos para a terceira mensagem desta série. O tema da nossa série é a dinâmica que mudou o mundo. Tivemos duas mensagens até o momento. A primeira mensagem, enfatizamos, a dinâmica que mudou o mundo foi poder, força, o poder do Evangelho. Na semana passada falamos de presença, e que culto cheio da presença tivemos a semana passada, marcado pela presença do Senhor. E quando eu estava indo embora, no domingo de manhã passado, a minha esposa falou, nossa, ficou muito legal o que você fez, a dinâmica que mudou o mundo, poder e presença. A semana que vem vai ser qual P? Aí eu falei, então, a semana que vem eu estou pensando de fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu pensei, meu Deus, agora eu tenho que achar uma palavra com P, para poder continuar no terceiro domingo. Não, ela pegou e falou para mim, oh, ficou legal se você falar que a dinâmica que mudou o mundo são alguns P's. Eu falei, legal. E o Espírito Santo já tinha inspirado os textos, e aí, quando eu fui para a Bíblia, eu descobri o terceiro P da nossa dinâmica que mudou o mundo. E eu quero convidar a igreja a abrir a poderosa, infalível, imutável e penetrante em Atos capítulo 2. Vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Eu quero também te lembrar, talvez muitos não tenham participado, e eu vou pedir para você se sinalizar apenas para que eu entenda aqui a forma de explorar um pouco este exemplo. Mas no final do ano, eu preguei na passagem de ano que 2025 seria uma maratona. Quantos se lembram dessa mensagem? 2025, uma maratona, ou uma maratona chamada 2025. Dei um exemplo de um recorde mundial, provavelmente nunca será quebrado, de um etíope, acho. Não, quem?
de um queniano que quebrou o recorde mundial de uma maratona. Maratonas são mais de 40 quilômetros que tem que ser percorridos. E este queniano já havia quebrado todos os recordes. O recorde mundial era dele. E não havia mais o que ele vencer como atleta. Então, uma empresa de marketing ou um canal de televisão o desafiou a quebrar o seu próprio recorde. E para isso eles montaram uma estratégia. E a estratégia foi que ele iria correr uma maratona, mas ele iria correr para quebrar o recorde. E para isso montaram várias equipes de corredores profissionais e em determinado tempo e trajeto, corredores entrariam para correr a maratona com ele e iriam motivá-lo. Iriam ficar ali motivando, continua, continua. E a ideia daquele time de participantes era de ficar falando para ele, calma, agora você está naquela curva, logo após aquela curva, você já vai ter uma reta de 2 quilômetros, e isso fazia com que o atleta estivesse melhorando a sua performance. Junto, colocaram um carro à frente dele, e esse carro projetava um laser no chão, e esse laser ditava o ritmo que eles precisavam correr para cruzar a linha de chegada com o menor tempo que o recorde. E aconteceu exatamente isso, eles quebraram o recorde. Por isso, este atleta é considerado um homem meio que fora do normal. Mas ele não conseguiria ultrapassar o próprio recorde, correndo com concorrentes. Por quê? Porque ele iria olhar um desanimando. Ele iria ver a torcida torcendo para um e não torcendo para ele. Então a estratégia foi montar todo um ambiente favorecendo o atleta. E nesse ambiente que favoreceu o atleta, fez com que ele continuasse, perseverasse e cruzasse a linha de chegada. E aqui, na nossa aplicação, é que nós estamos numa maratona chamada vida. E que nós temos que olhar para a linha de chegada. E que eu quero ser alguém, fazendo parte da sua equipe. Eu quero ser uma das pessoas que estará do teu lado em 2025 dizendo, vamos, vamos, o caminho vai melhorar, está chegando a reta, você está vencendo a subida, mas daqui a pouco vai chegar a reta, são 5 quilômetros de reta, você pode tirar o pé um pouquinho, você vai relaxar um pouquinho, mas não pare de correr. E nós fizemos uma aliança de que eu seria esse para vocês e vocês seriam a minha equipe, de falar, pastor, não desista, insista, continue correndo. Também dei um segundo exemplo, de uma maratona de sapinhos. E esta é uma historinha um pouco mais conhecida. Uma maratona na Sapolândia. Todos os anos havia uma maratona de sapinhos, e era uma maratona com um alto índice de dificuldade. E nunca nenhum sapinho havia conseguido cruzar a linha de chegada, por conta da dificuldade. E certa feita dispararam a largada e um sapinho muito concentrado marchava e 10 paravam de uma vez só. E muitos reclamavam, eu não estou aguentando, eu não vou conseguir. E muitos ficavam pelo caminho e tinha um trecho mais difícil. E quando foi chegando aquele trecho mais difícil, um falava para o outro, eu não vou conseguir, eu estou cansado, vou parar. E alguns falavam para ele, você não está cansado, você não vai desistir, vamos parar todo mundo junto. E o sapinho concentrado, correndo. E por fim ele cruza a linha de chegada sozinho. Dezenas de sapinhos ficaram por caminho e apenas um venceu. E quando a mídia da Sapolândia foi entrevistar o vencedor, eles começaram a falar com ele. Qual foi a surpresa? Fizeram uma pergunta e o sapinho ficou olhando. Ele não reagia. E foram descobrir que o sapinho era surdo. E ele só cruzou a linha de chegada porque ele era. Irmão, se a gente fosse surdo em 2025, a gente estaria mais forte, não estaria não? Porque nós damos tanto ouvido para pessoas que falam, está muito difícil, não vai dar certo, não vamos conseguir. Então nós precisamos de pessoas do nosso lado falando assim, nós vamos cruzar a linha de chegada. Em nome de Jesus, Ele continua sendo fiel e é por causa da fidelidade dEle que nós iremos cruzar a linha de chegada. E o que tudo isso tem a ver com a nossa mensagem de hoje? Tem a ver que hoje é o dia 180 de 2025. Nós chegamos na metade da maratona. E como você está? Faca no dente?
Sangue nos olhos? Ou você está, chegou na metade, ai meu Deus, eu vou desistir. Não, olha para o teu irmão e fala assim, não desista, irmão. Nós vamos até o fim, nós vamos cruzar essa linha de chegada em nome de Jesus. Atos capítulo 2, no versículo 42, assim diz a poderosa palavra de Deus. E o que eles faziam? Olha o terceiro P. Na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Que esta palavra entre nos nossos corações e faça a diferença em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e nas orações. A dinâmica que mudou o mundo. A terceira mensagem tem o tema, a doutrina dos apóstolos. Quando nós falamos em doutrina, imediatamente nos vem uma palavra ruim. A palavra doutrina, existe dentro de nós já um preconceito. Soa mal a palavra doutrina. Porque imediatamente nós nos lembramos de situações que parecem que nos aprisionam. E a palavra doutrina, no nosso país principalmente, ela só tem um sentido, e o sentido é totalmente mau. Quando eu falo a doutrina dos apóstolos, que está na Bíblia, que acabamos de ler, e a palavra doutrina, ela aparece na Bíblia por algumas vezes, nós temos que separar a doutrina dos apóstolos, dos enviados de Deus, com as outras doutrinas que nós sabemos, conhecemos ou tivemos até algumas experiências ruins. Eu não poderia deixar de falar que este preconceito se dá muito por causa do protestantismo, muito por causa dos crentes, de religiões como Deus é amor, como assembleia, como congregação cristã. E eu não estou falando isso para falar mal. Eu estou falando isso por conta de doutrina. Igrejas que carregam e que trouxeram uma doutrina hoje considerada pesada. E é por causa dessa palavra doutrina que surge também um preconceito com relação aos crentes. Porque falava, os crentes são doutrinados, todo crente parece que faz uma lavagem cerebral. Até hoje, eu escuto normalmente pessoas falando, pastor, eu tenho um familiar que me proíbe de ir no culto ou na casa, porque tem muitos católicos até hoje que ficam com medo de ter contato com crente, porque fala, esses crentes é meio convicto demais, se você tiver contato com crente, ele vai transformar, ele vai fazer uma lavagem cerebral em você. E novamente, eu estou falando apenas para explicar, não quero ser ofensivo e nem... Não estou falando mal de católico, de Deus é amor, nada. Só estou apenas explicando aonde nós queremos chegar. Quantos me entendem? Amém. E isso que eu fiz agora tem a ver com a doutrinação. O nosso mundo está doutrinado. A mesma doutrina que funciona para o Brasil, funciona para Israel, funciona para a França, funciona para a Escócia. Quando conversamos ou quando temos experiências fora do nosso país, nós observamos os mesmos comportamentos por causa de uma doutrinação. Eu estive 3 anos atrás em Israel, e estava dentro do ônibus da minha excursão e de repente vi um grupo de adolescentes saindo da escola. E qual era o comportamento deles? A maioria aqui. E alguns em rodinhas de meninos, olhando para a rodinha de meninas, e alguns usando os cigarros eletrônicos que hoje se tem aqui, garotos que aparentavam ter 14, 12 anos. E se você for em qualquer escola hoje, do Brasil, da Inglaterra, do Japão, você verá este mesmo comportamento, celular, cigarro eletrônico e rodinhas. Por quê? Porque há uma padronização. Essa padronização, ou essa doutrinação, ela vem justamente para quebrar uma doutrinação
que é a doutrinação da palavra de Deus. Desde a origem do homem, o diabo e o mundo agora, que jaz no maligno, tenta quebrar os princípios da Bíblia. Tenta quebrar a palavra de Deus, tenta quebrar os ensinamentos de Deus. Aliás, deixa eu definir para você o que tem a ver com a palavra doutrina. Doutrina é aquilo que é ensinado, o ato de ensinar, ideias fundamentais. E fundamentais aqui é a ver com princípios. Eu poderia definir como: doutrina é apresentar princípios. Deus quem criou o homem e Deus estabeleceu princípios. E se nós perseguirmos esses princípios, dará certo. Se nós nos desviarmos dos princípios, dará errado. Assim aconteceu no Éden. Adão e Eva tinham a doutrina de Deus e passaram a conhecer e se interessar pela doutrina da serpente. E a doutrina da serpente queria apenas uma coisa: destruir a doutrina de Deus, os ensinamentos e os princípios de Deus. E é isto que nós vivemos no mundo. No mundo. Uma doutrinação deste século, definida como pós-modernidade. Uma doutrinação da pós-modernidade. E o que é uma definição de pós-modernidade? Pós-modernidade é marcada por mudanças estruturais. Pós-modernidade é marcada por mudanças estruturais profundas nas estruturas sociais, culturais e filosóficas, com ênfase na pluralidade e no relativismo. Eu vou falar frases agora que é impossível você nunca ter escutado. Esta pós-modernidade foi a construção de uma doutrina, baseado em duas grandes estruturas: a pluralidade, palavra difícil de falar, pluralidade, o pluralismo e o relativismo. Pluralismo significa o quê? Olha, se você gosta de usar droga, tudo bem, eu não gosto. Cada um tem o seu gosto. E a pluralidade é importante para vivermos em sociedade. Se você tem uma religião, uau, não tem problema, é importante, eu até acho bonito ter religião. Afinal, todos os caminhos levam a Deus, pluralidade. Todos os caminhos levam a Deus, pluralidade. É importante, eu acho bonito quem é budista, eu acho bonito quem é do Islã, eu acho bonito quem é cristão, eu respeito todas as religiões, pluralidade. Se você gosta de futebol, ok, eu gosto de vôlei, ok, pluralidade. Se você gosta de homem, ok, e se eu gosto de mulher, ok, e se eu gosto dos dois, ok, e se eu sou homem e gosto de homem, ok, e se eu sou mulher e gosto de mulher? Ok, o pluralismo está entre nós e nós devemos respeitar. E você já reparou que tudo é respeitado? Respeitado? E esta pós-modernidade traz este pluralismo que deveria ser respeitoso, sim, que deveria ser democrático, sim. O problema é que tudo pode ser plural, exceto o cristianismo. Exceto o cristianismo. Eu prego já há mais de 18 anos. Eu nunca fui maltratado, já palestrei, já preguei, já dirigi, já fiz um monte de coisas. Eu nunca fui maltratado, ignorado. Uma vez eu fui dar palestra de CIPA. Fui dar uma palestra de CIPA, uma empresa, fui palestrar no Atacadão. A presidente da CIPA do Atacadão se converteu, entregou a vida para Jesus e ficou: pastor, eu queria evangelizar os meus colegas. E eu, pastor de jovens, ela falou: pastor, eu tenho orado, se surgir uma oportunidade, o senhor vai falar de Jesus lá para os jovens, porque lá o pessoal tudo perdido. Eu falei: irmã, se tiver, vou. E a mulher orou e conseguiu achar uma brecha e me levou para palestrar para os colaboradores do Atacadão numa palestra de CIPA. Cheguei lá para dar uma palestra sobre sucesso. E comecei a falar do sucesso do Silvio Santos, do sucesso do Pelé, do sucesso do Michael Jordan. E minha quarta figura foi o sucesso de Jesus.
e apresentei Jesus para os meninos que estavam ali, a maioria jovens mesmo, entre 18 a 23, 24 anos. E a hora que eu cheguei para palestrar, eles não queriam. Quem já foi em palestra de CIPA? A gente reclama da palestra de CIPA e reclama de estar trabalhando, não é assim? Fui escolhido para ir para a palestra de CIPA, oh meu Deus, tem que ir lá. Aí você vai para a palestra de CIPA, mas se você ficasse trabalhando, você ia reclamar porque estava trabalhando, não é assim? E eu cheguei, eu também já fui. E eu cheguei e vi a garotada indo assistir palestra de CIPA com um pastor, imagine o ânimo da galera. E a hora que eu comecei a falar, eu jovem também, a hora que eu comecei a falar, o pessoal começou a murmurar ali do lado, e não deixavam falar. E aí eu peguei e falei, pessoal, eu estou acostumado a falar com quem quer me ouvir. É a primeira vez que eu saio para falar para quem não quer me ouvir. Mas eu também já trabalhei em multinacional, tudo bem. Se vocês não querem me ouvir, fique à vontade, irmãos, amigos. Eu não vou prejudicar a vida de ninguém. Por favor, saia. Mas eu fui chamado aqui para palestrar. Então o palestrante aqui sou eu. Eu só vou pedir uma coisa, me respeitem. Todo mundo ficou em choque. E eu comecei a falar, e na minha dinâmica, no meu jeito, o pessoal se prendeu e fui embora, consegui falar. A única vez que eu fui ignorado na minha vida para palestrar, eu fui ignorado falando para 17 pessoas, na escola aqui do Matão. Eu fui na escola do Matão oferecer chocolate para os alunos, e fui numa reunião com os professores, e eu fui pedir permissão para levar o chocolate para as crianças, porque a diretora falou, eu tenho que apresentar isso no conselho da escola. A única vez na minha vida que eu fui ignorado. Eu cheguei, a vice-diretora me apresentou, falou, olha gente, esse é o pastor Leandro, estavam todos numa roda assim, aquela tipo uma reunião em U, e aqui um espaço mais aberto, a vice-diretora, por favor, falou, gente, esse é o pastor Leandro, e ele vai falar 2 minutinhos com a gente. O pessoal, estava todo mundo assim, ó. Esse é o pastor Leandro, eu sou bonitão, a maioria era mulher, mulherada ficou me olhando, estou brincando. Mas todo mundo ficou olhando, quem é esse cara diferente? Na hora que falou, esse é o pastor Leandro, e ele vai falar com a gente, o pessoal pegou o celular, afastou a cadeira, colocou posição de tô largado. E eu, tudo bem. Na hora que eu comecei a falar, eles continuaram. Na hora que eu joguei o desafio, fiz uma brincadeira para quebrar o gelo, olá, bom dia, tudo bem? Ninguém se movimentou. E aí eu apresentei a proposta. Quando eu apresentei a proposta, uma das mulheres que estava bem de frente comigo falou assim, nós não aceitamos isso, porque essa escola não pode, porque o Estado é laico, pluralismo. Eu falei, ok, o Estado é laico. E aí ela começou a falar, eu já sabia mais ou menos o caminho que ela ia, e ela falou, eu não concordo, e nós não podemos mandar as crianças para a igreja. Eu falei, opa, nós não estamos pedindo para as crianças ir para a igreja, nós estamos oferecendo um ovo de chocolate, precisava fazer uma inscrição no site, e vem quem quer, nós não estamos obrigando ninguém. Não, mas eu não concordo, o Estado é laico. E eu disse, justamente pelo Estado ser laico, é por isso que o Estado é laico. Laico é pluralismo. Laico significava que se o espírita estivesse ali, ele poderia falar do espiritismo para os alunos. O Estado laico significa justamente isso. Se o católico está ali, ele poderia apresentar o catolicismo. O Estado laico é justamente isso. Se o MC quer dar um som lá, ele poderia fazer isso. E também os evangélicos, só que o Estado é laico, menos para os evangélicos. As cartilhas podem citar o umbandismo, as cartilhas podem citar o islamismo. O islamismo pode fazer evangelismo, pode fazer a ação deles lá na porta, mas nós não. Por quê? Porque tudo aquilo que é de Deus recua. Então este pluralismo, na verdade, ele não é plural. É uma doutrinação com o objetivo de cercar algumas coisas. E isso a história registra como uma estratégia. Ou você não observa que no nosso país está muito claro que há uma mudança radical nas coisas, nos valores? Este pluralismo, essa doutrinação que nós ouvimos hoje dentro das escolas, partindo muitas vezes dos professores, e eu falo isso, eu tenho um monte de professor aqui na igreja, todos falam da pressão que eles vivem, todos falam que eles não podem conversar. Se um aluno vem e pergunta algo sobre moral, sobre Deus, sobre
sexualidade, eles não podem orientar conforme a Bíblia, eles têm que orientar conforme a doutrinação que existe. E está claro que o nosso país não aguenta mais isso. Estamos nos revoltando, estamos querendo nos libertar disso, sabe por quê? Porque Deus nos criou com princípios, com moral, Deus nos criou a imagem e a semelhança dEle. É por isso que nós não aguentamos mais este massacre de que nós temos que ser igual ao diabo, de que nós temos que ser igual ao mundo. Nós não queremos isso. É por isso que o país rachou na ideologia política. Irmãos, eu cuidei de 700, 500, 200, 300 adolescentes e jovens que me amavam. Eu podia falar de qualquer assunto. Quando entrava no assunto política, havia uma rejeição absurda. As pessoas me ignoravam, não concordavam comigo, não concordavam com seus pais. Lembra na primeira eleição, PT e Bolsonaro, lembram-se? Que muitos falavam, a maioria dos mais velhos falavam Bolsonaro, os jovenzinhos, PT. E os pais se atentaram para isso e hoje já há graças a Deus, Deus está trazendo outras referências. Mas a doutrinação, e eu descobri isso, a doutrinação é algo tão forte. E por que ela é forte? Porque quem criou foi Deus. Deus criou princípios que eles precisam ser guardados, ensinados e praticados. E aí entra nessa pós-modernidade o relativismo. Além do plural, o relativo. O que é verdade para você não precisa ser verdade para mim, porque não existe verdade absoluta. Olha a sacada do diabo. O que é verdade para você, é verdade para você, tudo bem. Se você olhar para mim e falar assim, o pastor está de paletó roxo, se você está enxergando roxo, está tudo bem. Se para você é roxo, é relativo, porque o roxo para um pode não ser o roxo para o outro. Lembra-se de uma história que virou motivo de risada aqui entre nós, que é a cor da nossa calçada. O presbítero falava, que cor que era mesmo? Marrom, ele falava, a calçada é marrom. Eu falei, irmão, imagina, isso é bordô. E a verdade ficou relativa. Somente o presbítero Tiago olhava para a calçada e falava, é bordô. Você também, Sam? Não, né? Nem você, né? Nem a Sâmia concordava com ele. Ele é bordô. Eu falei, irmão, eu liguei para ele e falei assim, é marrom. Eu liguei para ele, ele falou, pastor, eu vou pintar a calçada aqui da cor do muro da chácara. Eu falei, que cor que é o muro da chácara do vizinho? Que cor que é o muro da chácara? Ele falou, marrom. Eu falei, não, marrom, estava pensando de marrom. Ele falou, não, mas marrom naquele tom, tudo bem? Eu falei, irmão, se é marrom, manda bala. Eu cheguei aqui, eu falei, irmão, falta passar uma demão aqui? Ele, não, é isso. Eu falei, você está falando sério, irmão? Sério? Irmão, isso aqui não é marrom nunca. É relativo. O que é marrom? Eu estou enxergando marrom aqui. E ele bateu o pé com todo mundo falando, é marrom, é marrom. E a relativização, o que é para você é importante, respeite. Está ao vivo? É marrom até hoje. Hã? Fala o nome de uma, presbítero, para nós. Escreve aí. Não, a esposa já está fora, ela falou. Você está entendendo? Agora, isso é muito sério, porque nós não falamos de uma cor de uma calçada. Estão falando de eternidade. Se para você Buda salva, ok. Se para você Maria salva, ok. Se para você o Islã salva, ok. Mas irmãos, nós temos a verdade e não vamos falar da verdade? E essa relativização tem apenas um objetivo: fechar a nossa boca. E fazer com que não aprendamos a verdade e a palavra de Deus. Existe uma verdade absoluta. Existe um caminho absoluto. E existe um reino de verdade. E se o budista estiver certo, não vai mudar nada para mim. E se o Islã estiver certo, não vai mudar nada para mim, porque eu sou gente boa. E se o céu é 1000 virgens, está tudo bem. Agora, se o céu é 1000 mulheres virgens, o que vai fazer com as mulheres do Islã? Se a recompensa são 1000 mulheres, o que vai acontecer com as mulheres? Então não tem muita lógica. Assim como outras coisas não têm lógica. E nós precisamos falar a verdade.
E as pessoas hoje, por conta desse pluralismo junto com o relativismo, aceitam qualquer coisa. A pessoa é capaz de vir à igreja domingo, ir segunda-feira no centro, ir terça-feira na desatadora do nó, ir quarta-feira no candomblé, ir quinta-feira não sei aonde, ir sexta-feira não sei aonde. Irmão, para com isso. Quando você está gripado, você toma todos os remédios que te oferecem. Não é assim. Se você não tacar o antibiótico certo, se você não usar a medicação certa, vai dar errado, sim ou não, igreja? Então nós temos que entender que existe uma doutrinação e ela é pesada. Irmãos, é bom que a gente se prepare muito para 2026, porque 2026 vem uma nova eleição. E para piorar, eu não sei nem se esse vídeo vai continuar no Instagram, porque ele corre o risco de ser derrubado. Por quê? Porque eu não posso ofender. Lembra as vezes que eu pedi desculpa? Eu não estou ofendendo os católicos, eu não estou ofendendo ninguém, eu apenas estou falando. Meu Deus, imagine João Batista nos nossos dias. Raça de víboras, arrependei-vos. Nossa, que ofensa. Ofensa é você ir para o inferno que ele existe. E isso dá desespero. Ah, os crentes são todos arrogantes, só eles sabem da verdade. Irmão, se eu tenho a verdade, eu não vou te falar a verdade? E a verdade transforma, a verdade edifica, a verdade corrige rota, a verdade traz ao nosso conhecimento algo que nós não conhecíamos, e revela alguém que nos ama muito, e é nisto que nós cremos, e é por isso que o único livro que tem que ser tirado das bibliotecas é o quê? Vê se tiram o Alcorão. E se alguém se levantar contra o Alcorão, vai fazer bum. Vê se alguém se levanta. Agora querem impedir a Bíblia. Aonde querem impedir a Bíblia? Onde há comunismo? Onde há socialismo? Onde há imperador? Onde há império? Por que que querem? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela transforma de dentro para fora. Então nós temos que entender o que é a doutrina dos apóstolos. O que é esta doutrina dos apóstolos? É uma doutrina que vai totalmente fora dos padrões deste mundo. Porque se você chegar para alguém e dizer: uau, experimentei droga, estou todo mundo feliz, estou traindo minha mulher, está tudo bem, não tem problema, eu estou querendo terminar meu casamento, vamos sair para beber, para pensar melhor, né? Você tem certeza disso? Mais ou menos assim. Agora, há um impulsionamento a fazermos as coisas erradas. Agora, se a gente chega e fala assim: estou começando aí na igreja, comecei a entender o dízimo, o pessoal nos chama de louco, fala: vai lá, dá dinheiro para ladrão. E o traficante não dá dinheiro para o ladrão? E o viciado não dá dinheiro para o ladrão? E quem frequenta bar não dá dinheiro para o ladrão? E ele não é criticado. Mas entrar numa igreja e cumprir um mandamento de Deus, nós somos criticados. Ser oposto e oposição aos padrões do mundo, somos criticados. Mas o meu Senhor e Salvador já havia ensinado isso: o mundo vai vos odiar porque me odiou primeiro, mas tenham bom ânimo. Quem está com bom ânimo? Mas tenham bom ânimo. Chegamos na metade da maratona. Sapinho, fecha o ouvido, tenha bom ânimo. Parece que o mundo está de mal a pior. Ele já havia prometido que o mundo seria de mal a pior, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão. E daqui a pouco a gente vai cruzar a linha de chegada, irmão. E essa é a nossa recompensa. Quantos entenderam a doutrina, a doutrinação? Eu quero trazer então a segunda palavra desta mensagem, que é: perseveraram. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. E o que isso fez? Isso fez a diferença total. Por quê? Porque Cristo, na nova dinâmica, Ele inaugura a igreja, trazendo esta nova dinâmica. E o que significava essa nova dinâmica? Não era Jesus presente, agora era o Espírito Santo onipresente. Pequenos cristos, e todos os pequenos cristos carregavam a presença de Deus. Este é o ensinamento de Jesus, e este ensinamento é multiplicado.
multiplicado principalmente por Pedro e por Paulo. A doutrina dos apóstolos era exatamente aquilo que eles experimentaram de Jesus. Pedro, a primeira pregação de Pedro em Atos 2, 3.000 pessoas se arrependem. E qual é o sermão de Pedro? Arrependam-se. Arrependam-se, porque este Jesus que vocês crucificaram, ele é a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, somente em Jesus. Olha Pedro totalmente politicamente incorreto. Palavra da pós-modernidade, politicamente correto. Só que o politicamente correto só vale para o outro lado. A hora que chega a nossa vez não tem politicamente correto, é imposição, é censura, é vou colocar na cadeia. Olha o mundo que nós estamos vivendo, em que criminosos são libertos e pessoas por falar a sua opinião caem na cadeia. Irmão, eu não estou falando de achismo, não estou falando de coisa, eu estou falando de coisa. Eu tenho um membro da igreja preso. Hoje a Lu me abraçou e falou assim: pastor, o Vá está muito feliz porque ele foi transferido para Limeira. E aqui em Limeira ele está fazendo serviço social, já está podendo trabalhar, está podendo pregar. E ela falou: pastor, se prepare, porque o Vá sairá da cadeia sendo pastor. O que ele fez? Estava no 8 de janeiro. Preso. Porque estava no 8 de janeiro falando: eu não concordo com o que está acontecendo. Hoje teve manifestação. Não me assusto se daqui a pouco souber que mais pessoas foram presas. E nós devemos então perseverar naquilo que nós cremos, porque é isto que a Bíblia fala: persevere, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Irmão, nós não queremos perseverar em mais nada. Você vê uma fila, você fala: estou fora. Quantos aqui já foram embora porque a fila estava grande? Alguém já enfrentou uma fila? A fila está grande, não vou parar. Não, não vou não. Nós não queremos mais perseverar. Nós não queremos mais esperar. E isto tem sido um modo operante do diabo. Por quê? Porque o dia de Pentecostes aconteceu porque 120 esperaram. Perseveraram. Na doutrina de Jesus, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém até que a presença de Deus entre em vocês e vocês sejam a presença dEle. Perseverar tem que estar em nós, e nós estamos sendo treinados a não perseverar. Não precisa se movimentar muito, porque vai ter pegadinha no meio do que eu vou falar agora. Mas muitos começam. Eu falei isso na virada de ano. O nosso problema não é começar, o nosso problema é continuar. E nós em 2025 nós continuaremos. Irmão, essa igreja já era para estar cheia 3 vezes já. Era para ter 3 cultos já, sim ou não? Já era para ter 3 cultos. Já era para ter 3 cultos. Mas o povo não quer perseverar. Nós entramos num acordo no último dia do ano aqui, falando assim: os 52 domingos de 2025 serão do Senhor. Se ninguém faltasse de domingo aqui, nós precisaríamos de 3 cultos hoje. Se ninguém faltasse de domingo. Mas o povo não quer continuar, perseverar. Eu começo uma série fazendo um apelo, falando: gente, não falte. E todo mundo fala: não vou faltar. Essa série eu fiz até, peguei mais pesado. Falei: irmãos, eu vou começar a série hoje. Se domingo que vem não tiver gente para agarrar, eu já vou colocar outro para pregar à noite. Domingo de manhã a igreja estava cheia, teve mais gente do que no culto da ceia. Eu falei: se não acompanhar, eu não prego a série, porque a série é importante, Deus vai nos levar para outro nível, e eu preciso que vocês perseverem. Aí, domingo de manhã, igreja cheia. Domingo à noite, igreja cheia. Aí já não fiz terrorismo a semana passada, faltou gente. Hoje de manhã eu levei um susto, eu pensei que a hora que eu cheguei aqui tinha o mesmo número de pessoas mais ou menos que tem agora. Deu uns 15 minutos depois do culto, estava cheio. Nós não queremos perseverar. Continuar, está todo mundo empolgado, mas continuar é mais difícil. E eu falei disso. Quer ver como você não persevera? Você esse ano falou que ia ler mais a Bíblia. Você esse ano falou que ia orar mais. Você esse ano falou que ia emagrecer. Você esse ano falou que ia tomar novas atitudes, que ia cuidar da sua saúde.
Você esse ano falou que não ia faltar de culto. Você esse ano falou que ia fazer boas ações. Você falou que ia mudar de serviço. Você falou que ia fazer outra coisa. Você falou que ia ser um marido melhor, uma esposa melhor. E aí, o que está acontecendo? O que tem te faltado? Você quer que eu revele o que tem te faltado? Uma palavra com P. Perseverança. Agora, nós só cruzaremos a linha de chegada se perseverarmos. Aquele queniano que venceu a maratona sentiu fadiga, mas do lado dele tinha pessoas dizendo: não pare, não pare, o caminho vai ficar mais fácil, não pare, não pare. Eu selecionei um vídeo para mostrar na escola de líderes, e eu vou postar daqui a pouco no nosso grupo, vou postar também nas minhas redes sociais, porque tem a ver um pouquinho com perseverança. Um reality show, acho que foi até do Brasil, porque ela fala o nome do Pedro Bial. Tínhamos uma prova de líder, sabe aquelas coisas de Big Brother? Eu acho que era Big Brother. Tinha uma prova do líder, valendo a liderança. Montou uma dupla de mulheres e uma dupla de homens. Duas moças, duas jovens aqui, segurando um retângulo assim, tinha lá propaganda de alguma coisa, as meninas segurando aqui em cima de um, vocês entenderam? Uma plataforma, muito obrigado. Em cima de uma plataforma aqui, as duas moças aqui, uma segurando de lá, uma segurando de cá. Dois moços, um negão e um branquelo. Com todo respeito. Olha a pós-modernidade. Quantas vezes já me chamaram de negão, de neguinho, de orelhão, orelhinha, canelinha fina. Eu estou aqui, irmão, inteiro. Hoje eu não posso falar que o negão é negão. E vou ser cortado se bobear. Então lá, um negão, um branquelo, duas moças aqui. Uma das moças fala para a outra: eu não estou aguentando, eu não vou aguentar, eu vou desistir, não dá para mim, meus braços estão cansados. A outra, moça determinada aqui, falou: você vai aguentar sim. Ela: não, meu braço já está falhando. Ela olhou para ela e falou assim: você vai aguentar, eu acredito em você, eu sei que você pode. Começa a pensar positivo, feche os teus olhos e veja você sentada lá no sofá da sala com a televisão ligada e o Pedro Bial anunciando: você ganhou a prova do líder. E a moça aqui: eu não estou aguentando. Ela: tá sim, olha lá, eles estão desistindo, eles vão desistir. Aí a moça: verdade? Falta pouco para eles desistir. E todos sabem que enquanto mulher fala 1000 palavras, homem fala quantas? E os homens aqui, ó. O negão e o branquelo. E eles aqui, a mulher anda na resenha: eu vou desistir. E ela: não desiste não. Ó, eles vão desistir. Olha para eles. Eles estão desistindo. E os dois aqui. De repente o negão fala: mano, desculpa, eu não vou aguentar, velho. Aí o branquelo: você que sabe, não tem problema não. Pô, a gente já foi longe demais. Você que sabe. Cara, meu braço está doendo, eu não estou aguentando. A menina: eles vão desistir, segura, eles vão desistir. E o negão: mano, você me perdoa, eu vou desistir, velho. O meu braço tá quase me dando cãibra já. Negão, Lucão, negão. Negão, mas o fim da história não é aí. E de repente o negão ameaçando de soltar. O que o branquelo faz? O branquelo, bum, joga. A menina: eles desistiram. As duas se abraçaram. E aquela que falou para ela: você vai conseguir. Ela pega, puxa a moça e fala assim: eu falei que você conseguia. Irmão, eu não estou nesse mundo para ser sapinho surdo. Eu não estou nesse mundo para ficar: eu vou desistir. Não desista. Eu estou nesse mundo para ser sal e luz. Eu estou nesse mundo para ser aquele que fala: não desista, falta pouco, persevere. O final da nossa história já está escrito. Ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, e recebam por herança. Não será um troféu que vai acabar, não será uma página que vai ser esquecida. Nós viveremos uma eternidade com Jesus.
num corpo transformado, num céu maravilhoso. Mas ele disse: olha, tenham bom ânimo, perseverem. Perseverem no quê? Pedro experimentou o que era arrependimento. Por isso ele pregou: arrependam-se. Por que Pedro experimentou arrependimento? Porque um dia ele falou: Jesus, eu não te nego de nenhum jeito. O Senhor Jesus se volta para ele e fala: Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar. Diz a Bíblia que a hora que o galo cantou, o olhar de Pedro se cruzou com o olhar de Jesus, porque Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus estava acontecendo o quê? Jesus estava sendo preso, açoitado já, levado de um lugar para outro como se fosse um bandido. E a Bíblia diz que o olhar de Pedro se cruza ao olhar de Jesus. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Ele sabia o que era falar: arrependam-se. Porque se você se arrepender, Ele vai te perdoar. Porque Pedro experimentou o arrependimento. Um pouco depois desta história, um pouco depois dele morrer, Jesus morrer e ressuscitar, Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Lá atrás você falou que me amava mais do que os outros, que mesmo que os outros me abandonassem, você não me abandonaria. Você me ama mais do que os outros? Ele diz: Senhor, eu te amo. E o Senhor pergunta por 3 vezes: você me ama mesmo? Se você me ama, cuida, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor Jesus, eu imagino que na churrascaria da Galileia, depois de mais uma pesca maravilhosa, quando eles trazem peixe para Jesus, o Senhor Jesus, depois de perguntar: tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. O Senhor Jesus se volta para ele: então, você está perdoado. Pedro sabia que arrependimento funciona com Jesus. Creia nessa doutrina. E o que Pedro fala: não há salvação em nenhum outro. Arrependam-se e sejam batizados para arrependimento. Doutrina dos apóstolos. Eu disse Pedro e disse Paulo. Agora, se perguntássemos de arrependimento para Paulo, como Paulo iria definir o arrependimento? Talvez Paulo olharia para mim e para você, que reclama. E eu pequei hoje. Eu sou um esquisito mesmo. Eu sou um pecador, eu não tenho jeito. Paulo pegaria nas nossas mãos, puxaria as nossas mãos, apertaria as nossas mãos e diria: olha para mim, eu tenho algo para te dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Ei, mas não é porque Ele vai te perdoar que você vai viver pecando. A graça é maravilhosa, então permaneça na graça. E saiba de uma coisa: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus. Quem fala isso é alguém que experimentou o amor, que experimentou a graça e que experimentou o pecado. Essa é a doutrina que nós devemos perseverar. Pastor, a igreja tem uma cartilha? Tem. Qual é a doutrina da igreja? Qual o pensamento da igreja? O que a igreja, para onde a igreja aponta? A igreja aponta para a doutrina. Ora a Bíblia chama de doutrina dos apóstolos. Ora a Bíblia chama de sã doutrina. Ora a Bíblia chama de doutrina. Um ensinamento que Jesus deu e nós não podemos perder de vista. Mas o problema é que nós perdemos de vista. Nós perdemos de vista. E aí, por favor, olhe com os olhos arregalados para mim. Olha bem na bolota dos meus olhos aqui. E me responda uma coisa: o que eu tenho que fazer para você entender isso? O que eu tenho que fazer para você entender que é a Bíblia que nos transforma,
É a Bíblia que nos leva para outro nível, é a Bíblia que nos liberta, é a palavra de Deus que nos salva, que renova a nossa mente, que penetra na nossa alma, que traz à existência aquilo que nós nem acreditamos que existia antes. É a palavra de Deus que nos livra da doutrinação deste mundo, é a palavra de Deus que é a vacina para não cairmos nas armadilhas de Satanás. Satanás tentou Jesus com a palavra dele. Quem somos nós? Mas nós temos que perseverar nos ensinamentos. Qual ensinamento de Jesus você sabe? Qual ensinamento de Jesus você sabe? Eu vou te falar uma coisa. Por menos que você saiba, se foi Jesus que te ensinou, é suficiente para você cruzar a linha de chegada. Não dá tempo de saber de tudo que Jesus sabe. Não dá tempo de saber tudo que Jesus explicou. Mas o pouquinho que nós aprendemos é suficiente para termos nossas vidas transformadas. Pedro aprendeu de arrependimento. Aprendeu que não há salvação em nenhum outro. E isso foi suficiente para salvá-lo. Paulo já foi outro nível. Aprendeu tanto que ensinou os demais. Paulo quem traz a doutrina para as igrejas, para os pastores. Mas e você? Ô irmão, você falou que você ia ler mais a Bíblia esse ano, não leu. Você falou que você ia se dedicar mais e não se dedicou. Você falou que não ia faltar, faltou. Ah, essa igreja obriga você a vir. Não, eu não obrigo você a vir de jeito nenhum, todos somos livres. Eu só queria ver pessoas apaixonadas por Jesus a ponto de não querer passar uma semana sem não encontrá-lo. Eu gostaria de ver uma igreja que o primeiro dia da semana é dedicado ao Senhor, é entregue ao Senhor. Eu falei, são 52 dias, 7 dias na semana, isso dá quantas horas? E nós nos dedicamos apenas 2 horas ao Senhor, é muito pouco. Por quê? Porque a doutrinação do mundo está batendo forte na nossa cabeça, e lá a doutrinação do mundo não pede desculpa não, chega de sola, e fala que você é ignorante, e fala que você vai ser preso, e fala que você não entendeu nada, e fala que você é isso, que você é aquilo. Não é, não somos, mas nós temos que perseverar. Você sabia que a ciência, ela diz que há um método, um processo, que me ajuda e te ajuda a vencer coisas. Todas as vezes que agimos sozinhos, há uma tendência de desanimarmos. E todas as vezes que agimos em grupo, há uma tendência de persistirmos. Se você começa uma academia sozinho, a chance de você desistir é grande. Você já reparou que a maioria dos ciclistas andam em grupos? O tanto de gente que tem fazendo treinamento para corrida. A maioria dos ciclistas andam em grupo por vários motivos, entre eles que a bicicleta é cara, aí está no Brasil. Mas, normalmente são grupos de homens. E se você é homem, você me entende muito bem, mas deixa eu explicar às mulheres que não conseguem entender muito a nossa cabeça. Como funciona um grupo de homens que sai, por exemplo, para pedalar? Eu estou pedalando com o Michael, e aí vamos lá, eu e o Michael acelera. Se o Michael acelera, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que andar mais que ele, normal, eu tenho que andar mais com ele. Aí o Michael está lá, eu olho o Michael e falo, mano, esse cara não vai desistir. E eu, estou quase dando cãibra. Aí o Michael fala, e aí, combinamos de andar 50 quilômetros, vamos pedalar 60? Bora, vamos lá. Você está cansado? Eu não, eu aguento 100. Aguenta 100 quilômetros? Não aguento. Bora pedalar 100 quilômetros? Os dois pedalam 100 quilômetros. Bateu 100 quilômetros lá. Pum, 100 quilômetros. Vamos parar? Vamos. Deixa eu ligar para minha esposa. Para quê? Para vir me buscar. E você? Olha, minhas pernas, eu não estou sentindo minhas pernas. Chega no outro dia, eu ligo para o Marco fala assim, não fui nem trabalhar. Homem é assim. Só que vejam, nós saímos para andar 50. Se eu estivesse sozinho, eu não teria feito nem 50. Mas porque eu estou junto com ele, eu fiz 100. Quem já viveu alguma coisa assim? Nós somos motivados uns pelos outros. Por isso que é tão importante viver em sociedade. Deus nos criou seres sociais. Então, a doutrina dos apóstolos, você precisa entender que é ir para a palavra. Mas às vezes,
eu até tenho vontade de lançar um outro P aqui na doutrina dos apóstolos. Um método para poder te ajudar a aprender a Bíblia. Com P, qual que seria? Dá umas pauladas em você, irmão. Meu Deus do céu, vamos ler a Bíblia. Às vezes você olha e fala, nossa, o pastor sabe muito de Bíblia. Sabe que um dia eu abri a Bíblia e falei, não entendo nada. Quantos aqui começaram a ler a Bíblia e falaram, não entendo nada? Opa, então todo mundo é normal. Se nós abrirmos a Bíblia, normalmente nós não conhecemos nada. Tem alguém aqui na igreja que você não conhece? Você não conhece. Agora, se você se levantar do teu lugar, ir lá, apertar a mão dele e falar, prazer, meu nome é Leandro, você se apresenta, a pessoa se apresenta, você já está conhecendo um pouquinho mais, sim ou não? Assim é. Se você começa uma academia, se você não perseverar, você vai parar. Se você começa um regime, se você não perseverar, você vai parar. Se você começa uma escola, se você não perseverar, você vai parar. Agora, a palavra de Deus é poder. Ela transforma, ela edifica. Irmão, eu vi algumas pessoas olhando até assim, meio esquisito para mim, e eu não conheço direito. É lógico que eu não quero te dar uma paulada, tá bom? Eu quero que você entenda a palavra de Deus. A qualquer custo. Mas, eu sou didático, tento ser didático para poder alcançar a todos. E já que você não me entende muito, eu quero tentar te ajudar, mostrando para você um vídeo. Quem sabe o vídeo você entende? Eu já assisti esse vídeo. Está lendo a Bíblia? 4 vezes por semana? Não. Então vou mostrar 500 vezes. Porque a repetição nos ensina a aprender. A repetição nos ensina. Irmão, é muito louco. Deus nos criou para absorver. Deus nos criou seres racionais. Deus nos criou aptos para aprender e para ensinar. Nós aprendemos aquilo que nós praticamos. Nós aprendemos aquilo que nós praticamos. Uma das coisas que essa igreja tem se esforçado para fazer é colocar você em contato com a palavra de Deus todos os dias. Seria muito bom se tivéssemos cultos todos os dias. Mas, imagine, viria 10 num culto, 10 na segunda, 10 na terça, 15 na quarta, 6 na quinta. Não seria assim? Seria insuportável para mim, seria insuportável para você. Mas nós criamos um método, que é o quê? O devocional todos os dias. Então hoje nós temos vários grupos de Google Meet, salas virtuais, e dessas salas nós falamos da palavra de Deus. Irmãos, nós temos aprendido e visto de tudo. Eu vi pessoas que não sabiam ler, começar a ler. Eu estou vendo leigos ensinando a palavra de Deus. E é assim que acontece. O método que Deus nos deu da palavra é poder, guardar e ensinar. Você aprende aquilo que você ensina. Eu não sabia nada da palavra de Deus. Eu não sabia absolutamente nada. Como eu aprendi? Fazendo download? Não, irmãos, eu tive que abrir e ler. Quando eu leio, eu penso, não entendi nada. Quando vem alguém me perguntando alguma coisa e eu explico para aquela pessoa, eu estou aprendendo. Deus quem nos deu esse método, cientificamente está comprovado. Cientificamente está comprovado. E este método, nós vamos falar inclusive a semana que vem um pouquinho mais disso, mas isso é o evangelismo. Eu aprendo ou eu leio e eu pratico na vida do outro. Eu aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e saio falando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu guardei a palavra, eu ensinei a palavra, e a palavra por si só, ela é poder. Hoje, nós tivemos uma pregação com um versículo, mas eu não estou deixando de citar a Bíblia a todo momento. Por quê? Porque no meu coração está guardada a palavra de Deus. E isso é método de Jesus. Guarde a palavra, inúmeros versículos falando, guarde a palavra, guarde a palavra, guarde a palavra, guarde no seu coração, guarde no seu íntimo. E o poder que a palavra tem poder para transformar. A palavra tem poder para edificar. E como nós conseguimos fazer isso? Porque é uma maratona para 2025, 365 dias. E nós precisamos de Jesus todos os dias, ou você precisa de Jesus só de vez em quando? Precisamos de Jesus todos os dias. E qual é o nosso método? Vamos nos reunir todos os dias.
Que hora? A hora que você puder. Mandamos um link, dificilmente alguém não saiba o que é um link hoje. Mandamos um link, você clica no link e ali tem pessoas para conversar com você da palavra de Deus. Usamos este livro, Priorize Deus. Hoje estamos no dia 180, eu só sei que é 180 porque eu estou fazendo devocional. E aí no dia 180, olha o que fala a lição de hoje. Não seja pessimista. Você tem tendência ao pessimismo? Doutrinação deste mundo. Só reclamar. O que pode fazer a respeito? Supere o pessimismo com fé e confiança. Lemos Salmos 108 ao 112. Não dá 3 minutos essa leitura. E depois dá no máximo meia hora lendo os Salmos. E sabe o que eu tenho visto? Leigos do ano passado, já não são mais leigos esse ano. E alguns que começaram esse ano leigos, não serão leigos o ano que vem. Assim aconteceu comigo. Eu comecei a ler, comecei a praticar, e já não sou mais ignorante. Irmão, não se ofenda, pós-modernidade. Não se ofenda. Mas deixa eu ser muito sincero com você. Sabe por que você ainda é medíocre na sua vida espiritual? Sabe por que a sua vida ainda está estagnada? Porque você não tem tido atitudes para transformar você. Porque nessa igreja pessoas estão sendo transformadas. Por que elas estão sendo transformadas? Porque elas estão abrindo a poderosa, infalível, imutável e penetrante. É ela que transforma, não sou eu. Eu posso ter carisma, mas carisma não transforma ninguém. Se carisma transformasse, eu posso ter conhecimento, mas conhecimento não transforma ninguém. Pelo contrário, pode até matar. Eu posso um monte de coisa. Mas não é isso que transforma. O que transforma é a palavra de Deus. E aí, agora, às 20 horas, começou um grupo. Deixa eu ver. Vamos ver se eu entro aqui. Está tendo um grupo agora, porque eu pedi de manhã. Falei para eles, vamos estudar a palavra. Juarez está online. Um link. Cliquei no link. Sempre dá esse negócio aqui. Espera aí. Eu clico no link. Vamos entrar, vamos invadir o devocional. É simples. A gente entra no link e tem lá o pessoal estudando a palavra. E hoje eu pedi para o Juarez, falei assim, não abre o devocional às 20 horas. E o pessoal está aqui no devocional das 20 horas. E tem devocional 5:30 da manhã, a partir de amanhã, 5:30 da manhã, todos os dias. Pastor, esse horário eu consigo. Então, 5:30 da manhã, a gente manda o link, vai mandar o link no grupo da igreja, manda o link e o pessoal entra online. Juarez, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Será que o povo lindo aí pode abrir a câmera um pouquinho? Nós estamos ao vivo no culto da noite aqui. Aqui, Olha aí. Irmão, simples. Estão falando, pode falar, Juarez. Glória a Deus, aleluia. Olha aqui. Olha a multiforme da igreja. Enquanto nós estamos aqui, tem gente numa sala virtual aprendendo a palavra de Deus. Juarez, qual que é a sua formação teológica? Pastor. Você é formado em teologia? Não. Você já leu a Bíblia inteira alguma vez na sua vida? Não. É a primeira vez que o Juarez está lendo a Bíblia inteira, irmãos. Ele está aqui liderando um grupo. E sabe o que vai acontecer com o Juarez? O Juarez vai aprender a palavra. A Fátima, primeira vez também, Fátima, que você está lendo a Bíblia? Sim, primeira vez. Quem mais é primeira vez aí no grupo? Só fala aí. Que a igreja vai ouvir. Quem está lendo a Bíblia pela primeira vez na vida? Eu li agora, eu também. Temos 7 pessoas. A Solange é terceiro ano. Sabe por que a Solange é terceiro ano? Porque é o terceiro ano que ela é membro aqui da Igreja de Cristo Arena. É isso, Solange? Aleluia. Isso, é verdade. É o terceiro ano.
Terceiro ano, porque é terceiro ano que ela faz parte dessa igreja, irmão. Vai conversar com ela. Eu duvido que ela não vai falar de Jesus. Eu duvido que ela não vai dar... Oh, não fica pessimista não. Por quê? Porque Deus está conosco todos os dias. Obrigado, gente. Vou fazer uma selfie aqui com vocês, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Fiquei meio tortinho aí, desculpa, né? Tirou, eu já tirei aqui, tá? Eu peguei para pegar os dois lados da igreja, tá? Gente, que Deus abençoe vocês. Continuem aí na poderosa, infalível, imutável e penetrante palavra de Deus. Estou tentando convencer o povo aqui a ler a Bíblia, mas eles não estão muito convencidos, acho que não. Ora mais aí, ora mais por nós aí, para todo mundo sair daqui hoje crente e querendo a palavra de Deus. Manda tchau pro povo aí, ó. Um ótimo culto. Ótimo. Deus abençoe o culto. O que eu faço? Irmãos, qualquer horário você pode entrar. Inclusive nós estamos inventando um outro a partir de amanhã. Vai ser o qualquer horário. Se você está disponível, ó, de repente você consegue meia hora antes, colocar lá no grupo, ó, estou disponível. Coloca lá, ó, vou entrar, qualquer coisa eu abro o link para você, ou me liga para o presbítero, liga para a gente abre o link e deixa lá. Por que a importância de ler no link? Eu não posso ler a Bíblia em casa sozinho? Pode. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, Eclesiastes capítulo 4. A palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um. Porque se andar sozinho, você pode cair, tropeçar e ficar sozinho naquele lugar. O melhor exemplo disso é a nossa jovem Juliana, que estava caminhando sozinha. E por estar sozinha, não temos mais ela entre nós. A moça que caiu no vulcão. Está entendendo? Aí a Bíblia diz, ande dois, porque se um cair, o outro levanta, ou o outro vai pedir ajuda. Ande em dois, porque se tiver frio, um aquece o outro. E aí a Bíblia diz, o cordão de 3 dobras é inquebrável. Ontem eu fiz o casamento que eu vou ser sincero, eu nunca imaginei casar o Jorginho. Quem está rindo é porque conhece a história do moço. Eu nunca imaginei casar o Jorginho, e eu falo isso não por exposição a ele, eu falo isso como um testemunho de que todo ser humano tem jeito. E eu preguei exatamente isso. O Jorginho andou muito tempo sozinho, rodeado de pessoas. Sozinho, rodeado de pessoas. Uma das coisas que nós mais aprendemos neste ano com o Jorginho é que ele descobriu que ele não anda mais sozinho. Ele descobriu uma esposa, uma mulher virtuosa que puxa ele para cima. E ele descobriu um grupo de pessoas. Irmão, o Jorginho apanhou da gente de sapato, de corrente, de voadora. Batemos, porque nós não concordamos com o pecado, mas nós amamos o pecador. E o pecador aqui, ele não leva pedrada. Nós falamos, vá e não peques mais. E pedrada no pecado. O Jorginho ontem casou com a Fernanda, e estava eu lá celebrando o casamento, e descobri isso, nesse processo de cuidar dele. Uma das coisas que eu observei, ele disse também, pastor, eu nunca tive tanto apoio na minha vida, que nem estou tendo agora. Os padrinhos do casamento dele, foram todos casais, ou pessoas, que interferiram no momento de vida dele. E nós entendemos uma coisa, não é bom andar sozinho. Agora, se você tem pessoas para te motivar a andar para cima, o que vai acontecer? Você vai para cima. Por isso o método de estudarmos a Bíblia juntos, para permanecermos na doutrina dos apóstolos, para permanecermos na doutrina dos apóstolos, para perseverarmos até o fim. Por quê? Porque a palavra de Deus é poder. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser guardada no nosso coração, e porque a palavra de Deus precisa ser ensinada. Não é o que você acha que vai mudar o mundo, não é o que você pensa que vai mudar o mundo, nem o que você experimentou, mas é o que diz a poderosa, infalível, imutável e penetrante palavra de Deus. Se você ainda não fez devocional, está na metade da maratona. Hoje às 22 horas, todos os dias às 22 horas, tem um devocional com o presbítero Rodolfo.
Hoje vai ser especial. Vamos participar do devocional das 22 horas? Vamos participar? Vamos participar? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Se você não pode às 22, amanhã às 5h30 tem horário, 6h30 tem horário, 8 horas nós temos um devocional de mulheres, irmãs, 7 horas tem horário, o de 7 horas tem mais gente de fora da igreja do que de dentro, o das 8 horas já está quase empatando, um monte de mulher curiosa, que quer ficar fazendo perguntas dos devocionais. O devocional tem um objetivo de alimentar a nossa alma e de termos contato com a palavra de Deus todos os dias. Essa pesquisa, 40 mil pessoas, de 8 a 80 e poucos anos, todas ficaram evidentes uma coisa: quem lê a Bíblia é transformado por ela. Sabe como eu me converti? Sabe quem que pregou na minha conversão? Sabe quantas pessoas tinham no culto da minha conversão? Eu. Quem pregou? Eu. Que texto foi? Mateus 6,33. Eu lendo a Bíblia sozinho, o meu coração foi transformado pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder. Não é por causa disso também que tem que viver sozinho. Aí a doutrina dos apóstolos. Não é bom andar sozinho. Então hoje, irmãos, o Senhor Jesus apresentou uma dinâmica que mudou o mundo. E a dinâmica que mudou o mundo foi: perseverem na doutrina dos apóstolos. E por perseverar, nós iremos viver transformações. Nós temos devocional meio-dia. Temos devocional meio-dia. Temos devocional às 18 horas, às 20 horas esse grupo, às 21 horas, só homem. É o mais curto. Só homens. Todos os dias às 21 horas. Todos os dias às 22 horas. Irmão, que horário que você pode? Meia-noite? Eu faço meia-noite. Não, pastor, todo dia. O ideal é você escolher um horário. Porque disciplina. Se todo dia aquele horário você faz, isso faz com que gere em você uma necessidade, um costume. E aquele costume produz Deus nas nossas vidas. Irmão, o que eu não posso, e nem vou permitir, é que você fique raquítico do meu lado, que você fique desnutrido do meu lado, ou que você viva a mesma fé, ou o mesmo Deus raso que você estava vivendo. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, quem é santo vai se santificar mais, e que quem é sujo vai se sujar mais. Mas olha o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E olha o que ela diz. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Só presta atenção, imagine a voz do William Bonner falando para você. Porque veja se não é o jornal. Fiel é esta palavra. Não, peraí, desculpa. É o 2 Timóteo capítulo 3, desculpa. 2 Timóteo, Dani, desculpa, tá? 2 Timóteo 3. Mas você precisa saber disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos. Avarentos não é um palavrão, avarento é aquele que só deseja dinheiro. Avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores. Aí você lembra de carnaval, zombando a nossa fé. Você lembra de militâncias, zombando a nossa fé. Que Deus tenha misericórdia desses em nome de Jesus. Não amaldiçoa não, irmãos, abençoa. Paulo um dia perseguiu a igreja. Eles perseguem, mas a palavra de Deus é a solução. Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Dá até vontade de falar umas coisas aqui, mas não vou falar não. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe de pessoas assim. É o que diz a palavra de Deus. Pesado ou não? Real ou não? Aí no capítulo 4 diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, e insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Quantos conseguem ver a nossa realidade aqui? Faz sentido tudo o que falamos? Rogo-vos, peço-vos, se necessário, taco pedra, dou paulada, mas por favor, o que nós precisamos é da palavra de Deus. Você pode se colocar em pé junto comigo, por favor, eu quero orar por você.